Olá, crianças, tudo bem? Chegamos mais uma semana de quarentena. Infelizmente, ainda não estamos na nossa igreja como gostaríamos de estar, todo mundo reunido, todo mundo em comunhão, mas ainda não deu. Vamos ficar mais uma semana em casa, então vamos aproveitar e estudarmos mais uma das nossas narrativas. Semana passada eu deixei um filme para vocês assistirem. Lembram do filme? Qual era o nome? O Sapateiro. Muito bem. Assistiram o filme? Gostaram? Lembram que eu fiz 3 perguntinhas. Qual foi a primeira pergunta? Quem era o missionário? Qual o nome dele? Lembra? Pedro. Muito bem. Pedro era o nome do missionário. E qual era a região que ele atuava? Qual era o campo dele? Qual era o país? Rússia. Muito bem. Só que tem a terceira pergunta. Essa era mais difícil de vocês acertarem. Vocês notaram como foi que ele fez para evangelizar o velhinho? Muito bem, ele colocou um raminho dentro da Bíblia, exatamente no texto bíblico que ele gostaria que o velhinho abrisse e ali ele pudesse aprender mais da palavra de Deus. Muito bem, então hoje nós vamos continuar nas nossas narrativas, estamos chegando no finalzinho da nossa narrativa, só que hoje nós vamos começar uma viagem muito gostosa. É impressionante como existem algumas passagens da Bíblia que nos dá a possibilidade de a gente poder ver coisas novas. E hoje nós vamos ver algumas cidades que, para nós, dificilmente, a não ser que você já tenha viajado para a Europa, você teria condições de conhecer. E hoje nós vamos conhecer algumas cidades. A Bíblia fala que os missionários, logo no início, o apóstolo Paulo principalmente, o apóstolo Paulo fez 3 viagens missionárias. E nós vamos visitar exatamente esses lugares juntamente com Paulo. Então, nos próximos estudos, nós estaremos falando das 3 viagens. Hoje vamos nos concentrar apenas numa viagem. Mas vamos pensar um pouquinho no que a gente já tem falado nos últimos estudos. Nós temos comentado que nós somos missionários. Nós temos a nossa responsabilidade como crentes de pregar a palavra de Deus. Muito bem, então como missionários, nós vimos alguns exemplos de Paulo e Pedro, do que é um missionário, como é que eles agiam. Só que hoje eu quero pensar com você, quais os perigos e desafios que os missionários enfrentam? Esses homens passaram por grandes dificuldades. E é interessante que nós podemos olhar para a história deles e verificar que nós também podemos estar enfrentando essas mesmas dificuldades. Vamos notar hoje no nosso estudo. Infelizmente, a gente não tem como passar por toda a viagem de Paulo, eu selecionei apenas 3 trechos da viagem dele, mas antes de mais nada, vamos dar um tour, vamos fazer um passeio e vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa primeira viagem de Paulo. A primeira viagem missionária está relatada em Atos, capítulo 12, a partir do versículo 25, e vai até Atos, capítulo 14, verso 28. O período da viagem vai do ano 46 a 49 depois de Cristo, ou seja, foi uma viagem que durou 4 anos. Vejam que eram viagens bem complicadas, não eram viagens fáceis, nós já falamos sobre isso, muitos percursos eram feitos a pé, então era muito complicado, sendo que agora nós vamos ver que alguns percursos, óbvio, eles vão ter que fazer de barco, porque eles vão passar por ilhas e vão atravessar outras partes lá da Ásia, tá bom? Quem participou da primeira viagem? 3 personagens. Paulo, Barnabé e Marcos deram início a essa viagem. Quais foram as cidades que eles visitaram? Vamos ver aqui algumas cidades que eles visitaram. Então, eles partiram de Antioquia, da Síria. Antioquia é um ponto fundamental do nosso entendimento sobre as viagens missionárias. Lá foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. De lá, eles partiram para Seleucia. Seleucia, também na Síria, ficava mais ou menos 25 quilômetros de Antioquia. Lá tinha o porto de Seleucia, um porto muito famoso, e de lá foi que eles pegaram um barco para começarem a viagem. Da Seleucia, eles partiram para a ilha de Chipre, uma ilha muito bacana, muito legal, vocês estão vendo as fotos. Nós vamos tentar colocar sempre a foto de hoje, como é que está a cidade, e uma foto da arqueologia, alguma coisa sobre como é que algumas coisas do passado, tá bom? Então vocês vão ver sempre 2 fotos, uma do lado do outro, uma são escavações, são fotos arqueológicas e outras de como está a cidade hoje, tá bom? Na ilha de Chipre eles visitaram 2 cidades, Salamina, depois Pafos. De Pafos eles
sobem um pouquinho e vão lá para Perge. De Perge, eles passam para Antioquia, só que agora é Antioquia da Psídia. De lá, eles vão para Icônio, depois para Listra. De Listra, eles vão para Derbe. De Derbe, eles retornam e fazem o mesmo percurso das cidades onde eles visitaram, só que dessa vez eles passam por Atalha, que era bem pertinho de Perge, e retornam para Antioquia da Síria. Nesse período, Paulo iniciou 5 igrejas. Então, nós temos a igreja na cidade de Perge, na cidade de Antioquia, claro, da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Hoje, na nossa narrativa, não teremos personagens, porque como a gente vai contar muito sobre a viagem, a gente deixou os personagens um pouquinho de lado, tá bom? Então, eu escolhi esses 3 trechos, só que é o seguinte, eu preciso da ajuda de vocês na leitura. Então, vamos fazer como nós faríamos se estivéssemos na igreja. Cada um vai ler um parágrafo. Eu vou passando aos poucos os parágrafos e vocês vão lendo. Aqui, quem vai me ajudar são minhas filhas, a Lívia, a Viviane e a Alice, tá bom? Em casa, espero que os pais estejam com vocês, sentadinhos aí com vocês, ajudando a vocês nessa leitura para que a gente possa ter um momento bem gostoso em família, tá bom? Então vamos para o nosso primeiro trecho. Nosso primeiro trecho vai começar logo com a missão de Barnabé e Saulo, ou Paulo, e logo em seguida nós vamos entrar logo no trecho onde eles estão na ilha de Chipre, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar. Certo dia, enquanto os profetas e mestres da igreja de Antioquia estavam juntos celebrando culto a Deus e jejuando, o Espírito Santo mandou separar Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual haviam sido chamados. Os líderes da igreja jejuaram e oraram, puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram para cumprir sua missão. João Marcos estava com eles para ajudá-los. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, eles partiram de Antioquia da Síria e embarcaram para a ilha de Chipre. Em Chipre, Barnabé e Saulo anunciaram o evangelho nas sinagogas judaicas. Quando chegaram à cidade de Pafos, o governador da ilha, Sérgio Paulo, mandou chamá-los, pois queria ouvir a mensagem de Deus. Elimas, amigo do governador, era um judeu mágico e falso profeta. Ele estava contra os apóstolos, procurando afastar da fé o governador. Então, Paulo, cheio do Espírito, olhou bem firme para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não deixa de torcer o verdadeiro ensino do Senhor? Agora ele vai castigá-lo, você ficará cego por algum tempo. No mesmo instante, Elimas sentiu a escuridão cobrir os seus olhos e começou a dar voltas, procurando quem o guiasse pela mão. Quando o governador viu, creu e ficou muito admirado com os ensinos do Senhor. Muito bem, crianças, gostaram do nosso primeiro trecho? Vocês viram que os profetas, os apóstolos estavam reunidos lá, os mestres estavam reunidos e começaram a jejuar para saber como é que eles iriam começar a pregar o evangelho, como é que eles iriam alcançar os povos, e o Espírito Santo então escolhe lá os nossos 3 personagens, Barnabé, Paulo e Marcos, para começarem essa propagação do evangelho através da nossa chamada primeira viagem missionária. Então, na nossa primeira viagem, logo quando eles partem, vão lá para a ilha de Chipre. Quando eles chegam na ilha de Chipre, eles passam numa cidade chamada Pafos e algo acontece ali de impressionante. Um mágico chamado Elimas, esse nome já não é bom, veja que é um personagem que ele é chamado de diabo. Impressionante, como é que alguém pode ser chamado de diabo? Ele era amigo do governador, era mágico e falso profeta, e ele afastava as pessoas de Deus. Ele não deixava que as pessoas se aproximassem para conhecer mais a Jesus Cristo. Então, nós perguntamos, quais os desafios que temos que enfrentar como missionários? E aqui nós vemos logo o primeiro desafio, bem claro, Paulo teve que enfrentar o diabo. Aí você diz, vixe, então quer dizer que Paulo teve que enfrentar Satanás? Algumas vezes sim, mas nesse caso, essa palavra lá
não significa Satanás, e sim enganador. Então aquele Elimas, aquele mágico, era um enganador, ele enganava as pessoas. Então Paulo teve que enfrentar aquele homem de uma maneira muito forte, porque ele estava fazendo com que as pessoas não chegassem próximo ao evangelho. Ele era um falso profeta. Tá? Então, quando aparece o nome diabo em minúsculo, esse nome não está se referindo a Satanás, mas quando ele está em minúsculo, ele quer dizer que é alguém que engana as pessoas. Elimas era um enganador. Então, quantas vezes você tentou pregar para alguém e, infelizmente, existia um diabo por perto? Alguém que afastava aquela pessoa com quem você estava pregando de Cristo. Alguém que dizia, não, esquece esse negócio é de crente, quer saber negócio de Bíblia, para que isso, sai de pé. Então, essas pessoas são consideradas de diabo, ou seja, enganadores, querem afastar as pessoas de Cristo. Então, infelizmente, nós estamos rodeados o tempo todo de pessoas desse tipo. Pessoas que não querem que outras pessoas escutem o Evangelho. Então, nós devemos estar preparados para enfrentarmos essas pessoas. Então, por isso, você tem que buscar de todas as formas conhecer a palavra de Deus. Nós não devemos odiar essas pessoas, pelo contrário, nós devemos ter compaixão delas. Mas a Bíblia deixa muito claro que elas existem. Existem pessoas que são como o diabo, são pessoas que realmente enganam outras pessoas. Então, muito cuidado. Seja esperto, seja inteligente, entendeu? Então, ame as pessoas, pregue o evangelho para outras, mas tenha cuidado, porque o diabo, infelizmente, procura de todas as formas afastar as pessoas de Cristo. Então, fique atento, porque algumas vezes talvez você tenha, sim, que enfrentar o diabo. Na nossa próxima história, nós estamos agora em Antioquia da Psídia. Vamos ver como é que Paulo e Barnabé continuaram a sua viagem. Vamos lá? Paulo e Barnabé continuaram a viagem, indo até a cidade de Antioquia da Psídia. No sábado, foram à sinagoga dos judeus, sendo convidados a falar. Paulo fez um resumo da história do povo e da nação de Israel, desde quando eram estrangeiros na terra do Egito até o reinado de Davi. Falou que um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel. Contou da vida, morte e ressurreição de Jesus e fez a aplicação, que é por meio de Jesus que eles podem conseguir o perdão dos pecados. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, foram convidados para voltar no sábado seguinte e falar sobre o mesmo assunto. A reunião estava terminada, mas muitos judeus e pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé. No sábado seguinte, quase toda a população da cidade foi ouvir a mensagem do Senhor. Os judeus não convertidos se encheram de inveja, começaram a insultar e contradizer o que Paulo dizia. Porém, Paulo e Barnabé, com firmeza e segurança, declararam: era necessário que a mensagem de Deus fosse anunciada primeiro a vocês que são judeus. Mas, como vocês não a querem aceitar, nós os deixamos e vamos anunciar a mensagem a outros povos. Os não-judeus ouviram isso, alegraram-se e disseram que a mensagem do Senhor era boa. A mensagem se espalhou por toda aquela região, mas os judeus atiçaram os líderes da cidade e as mulheres da alta sociedade que frequentavam a sinagoga. Desse modo, perseguiram Paulo e Barnabé e os expulsaram daquela região. Então, os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias, em sinal de protesto contra eles, e foram para a cidade de Icônio. Porém, os cristãos de Antioquia da Psídia estavam muito alegres e cheios do Espírito Santo. Muito bem, temos agora Paulo e Barnabé na cidade de Antioquia da Psídia, e nesse trecho da viagem deles, eles de uma maneira muito vibrante pregam o evangelho lá para não-judeus e judeus. Os judeus sempre seguiam eles, sempre estavam perseguindo eles, e é interessante notar que os não-judeus, eles vibraram e eles começaram a gostar e querer entender mais sobre o evangelho, mas infelizmente os judeus ainda estavam perseguindo os crentes. Aonde os missionários iam, os judeus iam atrás perseguindo. Então nós queremos tirar uma lição. Lembra que os judeus, eles eram todos amigos. Então o judeu gostava muito de outro judeu. Paulo e Barnabé, como os judeus, então eles deveriam ter por parte dos outros judeus um carinho, uma admiração muito grande, porque era algo comum entre os judeus. Eles eram como irmãos. Mas infelizmente não é isso que nós vemos. Então vamos lá para as nossas
lições, os desafios que nós temos que enfrentar. Nós temos primeiro o desafio, enfrentar o diabo, nós já vimos, e agora, no segundo desafio, enfrentar amigos. Que coisa! Os judeus, como se fossem amigos de Paulo e Barnabé, mas infelizmente, amigos, quando eu falo, é mais por questão de raça, que eram judeus, mas infelizmente, às vezes nós temos que enfrentar os nossos amigos. E é impressionante, as pessoas têm inveja da salvação, infelizmente, da paz que nós temos, da alegria que nós temos no Senhor. Então, muitas pessoas têm inveja, elas não entendem isso. Então, seremos perseguidos e devemos, muitas vezes, enfrentar essas pessoas. Pessoas que você talvez chegue e disse assim, mas peraí, tio, eu não sou perseguido. Eu nunca fui perseguido. Será? Você tem certeza disso? Alguém já te convidou para fazer algo de errado? Como assim? Imagina quando um priminho, uma priminha, um amiguinho, um coleguinha chama você para fazer algo que você sabe que seu pai e sua mãe não gostam, não querem que você faça, então eles estão te chamando para fazer algo de errado. O que é isso? Você não quer pecar, você não quer fazer algo de errado, mas tem alguém ali tentando de todas as formas te fazer pecar. Infelizmente, essa é a forma mais comum de perseguição que nós temos hoje. Não é igual na época de Paulo, que os judeus iam atrás para tentar até matar ele. Isso não acontece. Hoje a perseguição é de uma forma diferente. Por isso nós devemos estar atentos. Atento a pessoas que se dizem nossos amigos, que são até nossos parentes às vezes, mas infelizmente querem nos afastar do Evangelho. Querem fazer com que a gente tropece, que a gente caia, que a gente peque. Então, muito cuidado. Talvez, em alguns momentos, você talvez tenha que dizer para aquela pessoa se afastar de você. Diz, olha, eu não quero mais conversa com você. Mas, tio, eu gosto muito dela. Sim, mas ela está te afastando de Cristo. Mas, tio, eu queria pregar para ela. Ela escuta o Evangelho? Não. Então, faça a sua parte. Talvez, tendo muito cuidado, prega ali para ela de vez em quando, fale para ela de vez em quando, mas não fique junto com ela, fazendo atividade junto com ela, porque ela pode te fazer a pecar. Ela pode fazer com que você entristeça a Cristo. Você quer entristecer a Cristo? Com certeza não. Então, em algumas vezes, nós temos que enfrentar, talvez, até as pessoas que nós amamos. Tá bom? Então, tenha cuidado. Então, vamos para a nossa terceira e última parte da viagem. Agora, Paulo está em Icônio, depois ele vai para Listra e Derbe. Estamos lá em Atos, capítulo 14 agora. Tá bom? Vamos lá? O que aconteceu em Antioquia da Psídia se repetiu em Icônio. Alguns resolveram apedrejá-los. Quando souberam disso, Paulo e Barnabé fugiram para Listra e Derbe e ali anunciaram o evangelho. Em Listra, um homem aleijado dos pés, que havia nascido paralítico, ouviu as palavras de Paulo. Paulo viu que ele acreditava que podia ser curado. Então olhou para ele e disse, levante-se, fique de pé. O homem deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. O povo começou a gritar na língua deles. Os deuses chegaram até nós em forma de homens. Eles deram o nome de Júpiter a Barnabé, o senhor dos deuses, e de Mercúrio a Paulo, o deus porta-voz dos deuses, porque era Paulo quem falava. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade. Os sacerdotes de Júpiter trouxeram touros ornados de coroas de flores para o portão da cidade, querendo, de acordo com a multidão, matar os animais e oferecê-los em sacrifício a Barnabé e Paulo. Quando eles souberam disso, rasgaram as suas roupas de indignação, correram para o meio da multidão e gritaram, gente, nós somos apenas seres humanos como vocês. Estamos aqui anunciando o evangelho para que vocês deixem esses ídolos e falsas crenças, que não servem para nada. Convertam-se a Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. Alguns judeus vieram das cidades de Antioquia da Psídia e de Icônio e convenceram o povo de Listra a apedrejar Paulo. Depois de apedrejá-lo, julgando que ele estivesse morto, arrastaram-no para fora da cidade. Mas quando os cristãos se ajuntaram em volta dele, levantou-se e entrou outra vez na cidade. No dia seguinte, Paulo e Barnabé foram para a cidade de Derbe. Eles anunciaram o evangelho na cidade de Derbe e conseguiram muitos discípulos. Muito bem, essa parte da nossa história é impressionante, essa parte da viagem deles, porque depois que eles curaram um paralítico,
lá na cidade de Listra, o povo vem e quer transformá-los eles em deuses. Ah, são os deuses que chegaram até nós. E Paulo, não sou Deus de jeito nenhum, nós não somos deuses. E eles aproveitam aquele momento ali e começam a pregar o evangelho para aquelas pessoas de lá. Logo em seguida, infelizmente, lá vem os judeus e incentivam as pessoas para que eles fossem apedrejados. E Paulo e Barnabé são apedrejados quase até a morte e ficam lá caídos no chão. Eles achavam que eles estavam mortos, aí eles foram embora. Mas daqui a pouco eles levantam, com certeza ali talvez tenha uma ação direta de Deus ali, de uma forma miraculosa, primeiro, claro, protegendo eles e depois fazendo que eles se restabeleçam rápido, porque não seria fácil eles serem apedrejados como eles foram lá, tá bom? Então, já falamos que temos que enfrentar o diabo, ou seja, as pessoas que tentam nos enganar. Já falamos que algumas vezes nós temos que enfrentar até os nossos amigos e até os nossos familiares, pessoas que tentam nos afastar de Cristo. E agora, qual o nosso terceiro desafio? Enfrentar a morte. Isso mesmo, enfrentar a morte, como aqueles homens enfrentaram a morte. O que nós temos de maior valor é a nossa vida, e nós faríamos qualquer coisa pela nossa vida. Então, Paulo sabia a importância de falar de Cristo. Ele sabia o quanto era importante arrancar aquelas pessoas da garra de Satanás. Por isso, Paulo não tinha medo da morte. Aliás, olha o que ele diz sobre morrer. Lá em Filipenses, capítulo 1, verso 21, ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha que coisa interessante. Morrer é lucro, tio? Que história é essa? Como é que morrer é lucro? Paulo consagrou a sua vida a Cristo. Por isso, para ele, o morrer é lucro. Simples. O que ele tinha de maior valor, ele dedicou a quem? A Deus. Senhor, o que é que eu tenho de maior valor? Não tenho riqueza, não tenho ouro, não tenho prata, eu tenho o quê? Ah, tenho minha vida. Senhor, está aqui, é tua. Pronto. Minha vida agora pertence a Cristo. Logo, se eu morrer, é lucro. Sabe por quê? Adivinha quem é o dono da minha vida? Cristo. E aqui eu quero me dirigir a você, criança, que ainda não aceitou Cristo como seu Salvador. Pense nisso. Será que não está na hora de chegar e dizer assim: Senhor, está aqui a minha vida, eu quero entregar para Ti. Eu quero daqui para frente que Tu cuide dela da forma que Tu quiseres. E aí, quando nós fazemos isso, crianças, nós não temos medo da morte. Ao longo dessas últimas semanas, nós temos visto muitas pessoas dando entrevistas por aí, morrendo de medo de saírem de casa, de fazerem qualquer coisa, com medo de morrerem por causa dessa pandemia do coronavírus. Realmente, agora notem que isso acontece mais com pessoas, infelizmente, com pessoas que não têm Deus no coração. Então essas pessoas ficam amedrontadas, porque e aí, se eu morrer, eu vou para onde? O que vai acontecer comigo? Mas nós que somos crentes, que lemos numa passagem como essa, quando Paulo diz: morrer para mim é lucro. Não é que eu estou dizendo que você deve sair de casa. Agora não tem perigo de eu morrer, não. Eu sou crente, eu vou... Não, porque nós temos que cuidar dessa vida que eu consagrei a Deus. Eu consagrei minha vida a Cristo. Então agora eu sou um mordomo, eu sou aquela pessoa que vai cuidar. É como alguém que é um mordomo de uma casa. Então ele tem que deixar a casa sempre limpinha, sempre arrumada, toda ajeitadinha. Então nós, da mesma forma, temos que deixar o nosso corpo arrumadinho. O que é necessário? Tem que tomar uma medicação? Tomo. É azedo, é ruim. Tomo. Por quê? Porque agora eu sou o mordomo do meu corpo. O meu corpo pertence a Cristo. E eu quero entregar ele o mais perfeito possível, sem nenhum defeito. Por isso é que a gente deve ter cuidado com o nosso corpo. Então eu não vou sair por aí colocando o meu corpo em risco. Então vai pegar o coronavírus, aí tal, não sei o que. Então eu não vou fazer nada disso. Por que eu não vou fazer? Porque esse corpo eu tenho que entregar ele o mais perfeito possível para Cristo. Por quê? Porque é dele, não é mais meu. Eu me entreguei a Cristo. Então, se você ainda não teve o privilégio de se render a Cristo como seu Salvador, talvez esteja na hora de você chegar e dizer: Senhor Jesus Cristo, me perdoa pelos meus pecados, me aceita, por favor, Senhor, salva a minha alma. E Cristo vai sim, Ele vai ter perdão, Ele vai te perdoar e vai te aceitar. Então, tome essa decisão se você não fez. Agora, se você já fez, está na hora de você consagrar. Então, o que significa consagrar a sua vida a Cristo? Consagrar a vida a Cristo significa valorizar as coisas espirituais.
Então eu consagro a minha vida todas as vezes que aquilo que eu valorizo são coisas que Cristo valoriza, são coisas que Cristo se agrada. Vamos pensar, por exemplo, eu posso consagrar os meus olhos. Então, meus olhos consagro a Cristo e não coloco coisas impuras diante dele. Todas as vezes que eu vejo alguma coisa, opa, meus olhos são consagrados a Cristo. Eles só devem ver coisas boas, coisas que edifiquem, coisas que sejam realmente para a honra e glória de Deus. Outra coisa que eu posso consagrar, os meus ouvidos. Eu posso consagrar os meus ouvidos a Cristo. Meus ouvidos consagro a Cristo e não escuto músicas que não agradam a Deus. Então, infelizmente, tem muitas músicas aí ruins, músicas que falam de coisas feias, falam de coisas que realmente são detestáveis, mas eu consagro o meu ouvidinho e eu procuro ouvir somente coisas que agradam a Deus. Meu corpo eu consagro a Cristo e procuro vestir-me e comportar-me como crente. Então, a partir do momento que eu digo assim, esse corpo pertence a Cristo, então eu procuro andar arrumadinho, sem me preocupar com essa moda que o mundo dita, cheio de coisas esquisitas, roupa rasgada, e dizer, isso é a moda. Eu não estou preocupado com moda. Não estou preocupado com moda. Eu estou preocupado em entregar o meu corpo o mais bonito possível para Cristo. Então eu coloco a roupa que eu acho mais bonita, aquela roupa que realmente vai tratar, que Cristo pode olhar e dizer assim, você está muito bem vestido, meu filho. Então devemos ter cuidado com isso. E a quarta, minhas mãos eu consagro a Cristo e procuro fazer tudo o que agrada a Cristo. Claro, nós estamos falando de quê? De serviço, de atividades, entendeu? Eu sei que agora, nesse período de quarentena, a gente tem pouca coisa para fazer, passa o dia todo em casa. Mas será que temos pouca coisa mesmo? Será que não poderíamos consagrar as nossas mãozinhas e começar a fazer coisas que agradam a Deus? Tipo, sei lá, alguma maneira de você, o pessoal está fazendo coisas aí para ajudar outras pessoas. Sei lá, tem muitas atividades, muitos serviços que você poderia, sim, tentar desempenhar. Converse com seu pai, converse com a sua mãe, diz, pai, eu quero servir mais a Deus. Vamos sentar, me ajude de alguma forma para me servir a Deus. Tem várias maneiras que você pode fazer isso. Então, eu queria que você pensasse, você realmente é um crente consagrado a Cristo? Pense nisso. Muitos serão os perigos que os servos de Deus vão enfrentar. Vamos enfrentar o diabo, vamos enfrentar os nossos inimigos, até a nossa vida pode correr algum tipo de perigo. Mas eu, como servo do Senhor Jesus Cristo, como missionário que sou de Cristo, nada disso eu devo temer. Por quê? Porque eu confio nele, eu consagrei minha vida a ele e agora ele cuida de mim. E se alguma coisa me acontecer, está sob o controle dele e eu me alegro muito com isso. Então é isso, crianças, que eu queria compartilhar com vocês. Hoje eu queria que vocês orassem, vamos orar e vamos agradecer a Deus por esse tempo que o Senhor tem nos dado de podermos compartilhar a palavra dele. Vamos orar? Vamos baixar as nossas cabeças? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo Deus maravilhoso que Tu és. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos protege. Temos tantos inimigos a enfrentarmos. O diabo que anda ao nosso derredor tentando nos derrubar. Os nossos amigos, pessoas que nós amamos muitas vezes querendo fazer coisas erradas. Senhor, perigos até mesmo na nossa própria vida, correndo risco. Mas confiamos em Ti, Senhor, quando nós nos derramamos na Tua presença, porque temos a certeza que Tu irás cuidar de nós. Ajuda-nos, Senhor, eu te imploro humildemente, ser com cada um de nós, ser, ó Pai, com esse momento tão difícil que o mundo enfrenta por causa desse vírus. Confiamos no Teu poder e que Tu estás no controle absoluto de todas as coisas. No nome do nosso amado Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, crianças, hoje não vou indicar filme para vocês. Não, peraí, mas eu quero indicar outra coisa. Nós não vamos assistir filmes essa semana. Uma das coisas que eu tenho notado é que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de aprenderem a Bíblia, de estudarem a Bíblia, e por causa disso ficam cheias de temor, cheias de medo disso, medo daquilo, porque não conhecem a Bíblia. E uma das maneiras boas de a gente aprender a Bíblia, sabe qual é? Brincando. Exatamente. Então eu quero sugerir para vocês hoje um joguinho muito legal chamado Show do Cristão. Eu brinco muito com as minhas filhas e eu queria que você pegasse,
Baixa aí no seu computador, baixa aí no teu celular, tem aí vários, vou mostrar mais ou menos o desenho dele, é só você procurar aí na internet que você vai encontrar. Aliás, tem vários outros joguinhos. Mas eu queria, vamos dedicar esse tempo, infelizmente muitas crianças ficam aí em videogames, em jogos eletrônicos, que não edifica em nada, vocês não aprendem nada com isso, vocês ficam cada vez mais com ansiedade. Então, não faz isso. Vamos aprender mais das Escrituras? Vamos lá, papai, mamãe, vamos desafiar uns aos outros, vamos brincar, vamos ver quem faz mais pontos, vamos ver quem chega lá no 1 milhão? Então, a minha dica dessa semana é Show do Cristão, um jogo bem legal. Até mais, até a próxima semana, se Deus permitir.